Vamos então traduzir Judas 9, Rodé Micael, ho Arcângelos. Então, contudo, Miguel, o arcanjo, nossa versão, o arcanjo Miguel. Rote tu diabolo, quando com o diabo, diacrinômenos, dialegeto, discutia com palavras, peritumus somatos, tá? Acerca do corpo de Moisés. Muito bem, meus irmãos, Pastor Joimar com vocês, aqui no canal do Pregador Cristão Reformado, trazendo aqueles estudos bíblicos, devocionais, teológicos, doutrinários, para o nosso mútuo crescimento espiritual. Só lembrando que centenas e centenas de pessoas têm assistido nossos vídeos, porém, poucas estão se inscrevendo ou se esquecem de se inscrever. Então eu peço para você, se inscreva, deixe o seu gostei e, mais importante, depois compartilhe a palavra de Deus. Vamos lá então? Nosso assunto, irmãos, é a respeito dos anjos, mas hoje nós veremos como eles foram criados. Alguns teólogos, olhando para a Bíblia, concebem que os anjos foram criados no quarto dia, no dia da criação do sol, da lua e das estrelas. Gênesis, capítulo 1, verso 16. 1:15. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Uns acham que foi no dia da criação dos luminares e das estrelas, e os outros acham que foi no sexto dia. Não sabemos exatamente qual foi, mas na Bíblia, muitas vezes, os anjos são associados com as estrelas. Salmo 148, verso 2 e também 3. Hallelujah, Malekain. Hallelujah, Tsebal. Então, louvai-o, todos, Malekain. Todos os seus anjos. Malak, anjos, Malakain, anjos. Hallelujah, Tsebaha, isto é, louvai todos os seus exércitos. Traduzimos do português por legiões celestes. Então, por isso, alguns imaginam que eles foram criados no quarto dia. Esse grande exército celestial foi criado de uma só vez, não individualmente, como as próprias estrelas. Os anjos, meus amigos, são seres pessoais. Embora tenham sido criados em grande número de uma vez, eles têm individualidade. Eles pensam, eles raciocinam, eles conseguem aprender. São seres pessoais, como você. Você é uma pessoa. Os anjos também são. Cada anjo é uma pessoa. Você é uma pessoa que tem um corpo tirado do pó da terra. Os anjos são pessoas sem corpo. Continuando. Judas 9 mostra a respeito dos anjos que eles têm raciocínio no texto em que nós vamos ver. Então, saindo dos Salmos do hebraico, passando para Judas 9, qual citamos, Yuda, Rode Micael, Arcângelos, Rote tu diabolo. Então, contudo, Miguel, o arcanjo, quando com o diabo, diacrinômenos dielegeto peritumos somatos. Então, quando contestava com palavras, tá bom? Dielegeto, numa disputa, uma antítese e antítese, né? Tese e antitese, não de espadas. Peritumos somatos, a respeito, acerca do corpo de Moisés. O que Etolmesen não teve audácia, não ousou juízo trazer contra ele, o juízo blasfemo contra ele,
isto é, na nossa versão em português, né? Ele não ousou trazer contra ele, xingá-lo, né? Pisoteá-lo, caluniá-lo, blasfêmias com palavras blasfemas, mas Epen disse: Epidimesai soquirion, repreenda-te, o Senhor. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo acerca do corpo de Moisés, não ousou proferir contra ele juízo inflamatório, mas disse: O Senhor te repreenda. Maravilhoso texto. Os anjos são seres morais. Eles têm noção do que é bom e do que é mal. Mesmo que teoricamente, aqueles que nunca pecaram conhecem teoricamente o que é mal e conseguem reprovar isso. Eles possuem atributos morais, como amor, justiça, verdade, bondade, mansidão, santidade. Segundo Samuel 14:20, o rei é comparado a um anjo de Deus que tem sabedoria. Mateus 24:36 fala a respeito do conhecimento dos anjos. Existem coisas que eles conhecem, coisas que não conhecem. Como todo o ser moral ou pessoal, ele aprende com o tempo. Os anjos também são assim. Inclusive, os anjos aprendem com a igreja. A importância de você, pregador, preparar muito bem e orar quando prepara os seus estudos e sermões. Porque não somente os crentes aprendem, mas os anjos também aprendem quando Deus ilumina na palavra o pregador e ele então transmite para a igreja. Ele também é chamado de anjo da igreja, porque ele é o mensageiro, assim como os mensageiros celestiais. Os mensageiros celestiais não inventam nada do coração. Mesmo que queiram que alguma coisa dê certo, eles não inventam nada. Eles falam aquilo que Deus mandou falar. Verdadeiros pregam aquilo que Deus manda pregar na palavra. Continuando, os anjos foram criados santos, sem pecado, sem defeito, sem sombra em sua consistência e sua atitude. Mas um querubim, que era um grande administrador, alguns falam que o diabo era um regente, a Bíblia não fala que ele era regente de coral, nem do louvor. Não aponta para isso, tá bom? A Bíblia aponta um querubim administrador, que se tornou então em adversário, Satanás, diabo, e não um líder de louvor. Eu sei que eu vou entristecer muita gente aqui, muita gente boa, honesta, irmão fiel da música, que também acredita, porque vem passando de geração em geração, que o diabo era do louvor, né? Antigamente, antes de se tornar diabo. E a Bíblia não ensina isso. Ele era um querubim e da administração de outros anjos, assim como o arcanjo Miguel é do exército de Deus, príncipe do exército de Deus, e Gabriel, que comanda os anjos também, ele era um administrador. E todos os anjos entoavam louvores. O motivo da queda do diabo foi vaidade, arrogância com o cargo em que ocupava. Em 1 Timóteo 3:6, o apóstolo Paulo diz: Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Vaidade. Isso é revelado quando o apóstolo Paulo fala que o presbítero não pode ser neófito, o bispo não pode ser um neófito, para que não se ensoberbeça e encaia na condenação do diabo. O pecado do diabo foi a soberba, provavelmente pelo cargo que ele ocupava, acima de outros anjos, que o levou então a conceber em si mesmo uma grandeza que não lhe era devida. E aí então, ele organiza uma rebelião que levou à queda cerca de 200 milhões de anjos com ele, que se tornaram em demônios. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Houve peleja no céu.
Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Houve peleja no céu, conforme o texto bíblico. Guerreou Miguel e seus anjos. Agora, imagine isso, no mundo espiritual, seres poderosíssimos, velocíssimos, com uma velocidade absurda, com uma força descomunal, um poder que lhes foi conferido, maior que o poder que os homens têm em si mesmo, muito maior que os homens têm. Para vocês terem uma ideia, foram enviados para destruir Sodoma e Gomorra, não uma legião de anjos, mas foram enviados 2 anjos para destruir Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Você imagine o nível de poder que Deus conferiu a esses seres. Então houve peleja no céu. Miguel e seus anjos guerrearam. Guerreou o dragão e seus anjos. E o dragão e os seus anjos foram precipitados do céu. Então foram mandados para os abismos eternos, conforme Judas coloca na sua epístola. Judas 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele os tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. E lançados fora do céu, que tentaram tomar, conforme o que nós conhecemos da Bíblia. Então, embora tenham sido criados santos, eles se corromperam. Isso significa que nós estamos falando sobre seres morais. Tem, lembre-se, amor, justiça, verdade, bondade, mansidão, tudo aquilo que tem no céu. Porém, decidiram abandonar sua primeira morada. E isso foi uma decisão irreversível. Por quê? Porque eles assistiam diante da glória de Deus. O pecador nasce pecador, mas Deus o converte. Ele é alcançado pela regeneração, novo nascimento. Ele pode sair do estado de pecador. Porém, os anjos não podem, os que caíram não podem. Por quê? Eles já viram a glória de Deus, isto é, estiveram na presença espiritual de Deus e ainda assim decidiram que não queriam aquela presença. Então, por isso, eles não têm reversão, não têm conversão. E a decisão deles foi definitiva. Conheciam a glória de Deus, mas decidiram abandonar a sua morada celestial. Então, não tem o que se fazer por eles. Apocalipse 9:16. O 6º anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem terça parte dos homens. O exército era imenso. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Na Confissão Belga, no artigo 13, foi declarado, citando, entre aspas, ele criou os anjos bons para serem mensageiros e servirem seus eleitos. Já os demônios e os maus espíritos são tão depravados que são inimigos de Deus e de todo o bem, no máximo de sua capacidade, como assassinos que lutam pela ruína da igreja e de cada um dos seus membros e pela destruição de todos. Estão esses demônios sentenciados à perdição eterna. Fecha aspas. Quanto ao número dos anjos, a Bíblia não fala definidamente, porém há indícios de um gigantesco número, de um imenso exército. Deuteronômio 33:2. Salmo 68:17. Daniel 7:10. Embora não saibamos o número, a Bíblia diz que são milhões e milhões e milhares de milhares. Cada um deles tem uma força descomunal. Então vimos
que 2 anjos foram mandados para destruir Sodoma, Gomorra e as cidades circunvizinhas. Meus amados, esta aula é para mostrar o poder de Deus, não do anjo, mas o poder de Deus e como Deus tem um exército poderoso para socorrer seu povo. E na aula que vem, abordaremos vários assuntos a respeito da doutrina dos anjos. Acompanhe-nos.